Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso estudo, né? Estava aqui no finalzinho aqui da música aqui, né? Do time da Vanessa, né? Agradecer eles aí, né? Recebam aí as nossas preces e gratidão, né? Pela música aí que nos elevam, né? E nos movimentam, né? Estamos dando início ao nosso estudo de Evangelho, né? Nessa quinta-feira abençoada. E a gente hoje está dando continuidade, né, ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, né, como a gente sempre tem feito, né. Nós estamos estudando capítulo por capítulo, né, em partes, o Evangelho de Mateus. Né, nós estamos no capítulo 19, né, lembrando aí, e a gente já está no finalzinho do capítulo, né, a gente deve terminar hoje o capítulo e nós vamos aproveitar, né, para abrir, né, após o término aí do capítulo, para as perguntas do pessoal, né, sobre as temáticas do Evangelho aí, né, se alguém quiser perguntar, se alguém quiser, né, esclarecer alguma questão que ficou, né, mas a gente vai fechar o primeiro estudo e a gente vai conversando hoje, né, sobre esses capítulos que a gente tem falado ultimamente. Vamos fazer nossa prece inicial, né, pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, né, pedindo a Jesus aí que possa nos ajudar, nos instruir, elevando o nosso pensamento ao Cristo, entregando os nossos corações e mentes para que possamos juntos estudar, aprender, nos elevar, conhecer o Evangelho e, acima de tudo, nos melhorar para o bem. Fica, Senhor, conosco e ajuda-nos a seguir em frente, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, a gente está dando início, deixa eu só falar pro rapazinho que vai fazer bagulho aqui atrás. Ô, Lu, vai fazer bagulho. Mas eu tô carregando. Né? Tá lá brigando com o tablet. Faz parte, né, gente? Então, pessoal, nós... Ô, Lu. Ô, Lu. Vai ficar lá fora. Tem hora que você tem que, né? Então vamos lá, né, gente? Continuando, né? Faz parte. Nós estamos dando continuidade, né, no estudo do Evangelho de Mateus, né? Nós estamos no capítulo 19, né?
terminando aqui o capítulo, lembrando, né, que o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, ele fala de várias situações, né, da vida de Jesus. O Mateus, ele não estabelece uma ordem muito cronológica sobre o que ele vai falando, né, apesar que, né, basicamente é do começo da pregação até a crucificação, né, e ele vai, né, estabelecendo, né, uma ordem bem sutil, mas, né, os acontecimentos que ele vai trabalhando são acontecimentos que vão se sucedendo a partir da lembrança dele, né. O Mateus, ele, como todos os discípulos, ele escreve, né, através dos conteúdos da sua lembrança, da sua memória, né, junto a Jesus. E aqui ele trabalha alguns temas, né? Ele vai falar do matrimônio, depois ele vai falar da história do jovem rico, né? E no final, né, dessa situação toda vai ter a conversa de Pedro com Jesus, né, onde o Pedro pergunta, né, o que vai ser daqueles que seguem um Cristo, né? O Pedro, numa pergunta muito humana, né, ele pergunta, e a gente, o que vai ser de nós? Tipo assim, né? E nós estamos aqui, estamos lá, largamos tudo para te seguir, né? O que vai acontecer com a gente? Né? E essa conversa que parece tão humana, né? Tão, né, corriqueira, né? Vai ser o objeto do nosso estudo hoje, tá, gente? Lembrando que, né, fique à vontade para perguntar, para, né, trazer qualquer tipo de informação, né, só falar aqui pelo Instagram, aqui nos comentários, né, que a gente lê, e aqui no GIT você pode abrir o microfone e falar, aparecer na câmera, não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Então vamos lá, nós estamos no capítulo 19, né, no versículo 27 do Evangelho de Mateus, né? Aqui na Bíblia, né, que a gente usa, que é uma Bíblia católica, né, que eles dividem, né, tem um subtítulo que o pessoal da Igreja Católica coloca para facilitar o estudo, que é o seguinte: recompensa dos que seguem a Jesus. Né? A gente vai ler aqui. Então, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que abandonamos tudo e te seguimos. Que haverá então para nós? Então Pedro pergunta para Jesus. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que no dia da regeneração, quando o Filho do Homem estiver assentado no trono da sua glória, vós que me seguistes, também estareis sentados sobre 12 tronos, e julgareis as 12 tribos de Israel. E todo que deixar a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou os filhos, ou os campos, por causa do meu nome, esse receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Né? Então Jesus aqui, com aquela linguagem, né, de certa maneira enigmática, né, responde ao Pedro aí, mais quase que como uma parábola, né, sobre o questionamento do apóstolo, né, sobre o que estava reservado para eles no futuro. Na verdade, os discípulos de Jesus, eles estavam querendo saber, né, o que seria deles aí, né, como diria, no frigir dos ovos, né, das situações, né, o que seria, né, dos companheiros do Cristo, né, diante aí de tantas provas, de tantas necessidades, de tantas expiações, né, pelos quais eles têm passado, né, os sacrifícios, as situações, né, as construções que os discípulos iam ter. Né? Então a gente observa aqui que quem fala isso é o Pedro, né, porque o Pedro, dos discípulos de Jesus, ele era, vamos dizer assim, o mais boca dura, né? A gente falaria hoje, ou seja, o que era menos preocupado, né? Ou que tinha menos freio, né? Naquilo que falava. O Pedro falava aquilo que vinha na cabeça dele, né? E por isso que o Pedro tem algumas das conversas mais interessantes e mais profundas com Jesus, porque o Pedro não media muito o que ele estava falando, né? Talvez até pela simplicidade dele naquele momento, né? O Pedro é um espírito, né, muito simples, muito amoroso, ao mesmo tempo, né, muito apaixonado ali na relação dele com o próprio Cristo, né, no sentido de que ele tinha uma veneração por Jesus, assim, né, acima da média, e Jesus, né, ele manda na lata para Jesus, né, o que vai sobrar para a gente, né, o que vai ter para a gente, né, sobre o que nós estamos fazendo, né, o que a gente está aqui, né. Espera aí, gente.
E aí ele continua, né? Eu acho interessante quando a gente pensa tanto no Pedro quanto nos apóstolos, né? Tanto naquelas pessoas que conviveram com Cristo, né? São pessoas extremamente afortunadas, né? Que tiveram, né, a oportunidade das oportunidades, né? Em uma passagem do Evangelho, Jesus fala para eles, né, que os sábios e os profetas, né, sonharam e viram e ouviram o que eles estavam vendo e ouvindo, né, e não puderam, né? Talvez uma analogia aí sobre, né, essa convivência próxima, né, com o próprio Cristo, né? E o Pedro, quando pergunta para Jesus o que vai sobrar para eles, tipo assim, o que nós vamos ganhar com isso, né? Não é num sentido egoísta, e sim, né, no sentido de quem deseja saber o seu papel em tudo. É uma coisa que a gente muitas vezes busca aí no estudo do Evangelho, né, no aprendizado aí do Evangelho, é entender o nosso papel no mundo, na vida, né? Entender o nosso papel, né, diante aí das questões, das necessidades espirituais que nós carregamos, né? E às vezes a gente fica meio perdido na nossa encarnação, tipo assim, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha missão? Né? Muitas vezes as pessoas perguntam, né, para os amigos espirituais, muita gente já me perguntou, já pediu para perguntar para os espíritos, tá, mas qual que é a minha missão? Né? E normalmente a nossa missão é mais profunda e mais simples do que a gente imagina. Né? A missão está muitas vezes relacionada com aquilo que nós já fazemos com uma certa facilidade, com aquilo que a gente já domina. Né? Os grandes espíritos, né, eles sabem muito bem qual que é o limite das possibilidades deles e eles conseguem realizar tranquilamente aquilo que eles se propõem. A gente também, dentro das nossas limitações, né, dentro das nossas situações cotidianas, a gente também, né, consegue realizar muita coisa positiva. Né? E aí Jesus responde para ele, né, o Pedro pergunta assim, numa linguagem bem terrena, né, abandonamos tudo e te seguimos, né, e Jesus vai responder para ele num nível transcendente. Olha só o que Jesus vai falar para ele. Jesus disse-lhes, em verdade vos digo. Sempre que Jesus soltava assim, em verdade, quer dizer que ele estava falando algo que a gente tem que guardar para sempre. Tá? Jesus fala assim, em verdade, opa, para tudo, presta atenção nesse texto, presta atenção nessa passagem, porque é algo que tem uma profundidade espiritual muito grande, que vai servir para a gente, para o nosso processo evolutivo inteiro. Olha só. Em verdade vos digo, que no dia da regeneração, olha que interessante, né? Dia da regeneração. Né? Jesus já fala da regeneração aqui. Tá? E o que é regeneração se não renascer, ou recomeçar, ou reconstruir? Não só do ponto de vista da individualidade, né? Que renasce várias vezes, mas também do ponto de vista do mundo, né? Que está se transformando. Quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da sua glória, né, e o pessoal entende isso como um trono mesmo de rei, né? Trono da glória, gente, é uma expressão, nós temos que entender, né, o vocabulário e o linguajar de Jesus, né, para aquele povo de Israel, né, lá de 20 séculos atrás, 2 milênios atrás, né? Trono é o lugar de poder. Glória é o reconhecimento, né? Glória é o lugar onde você tem o reconhecimento ideal. Então Jesus fala assim, o trono da glória, quer dizer, no momento em que o Evangelho tiver lugar no coração, né? E importância na mente das pessoas. Esse é o trono da glória de Jesus. Jesus não está sentado numa cadeira de ouro, né? Jesus não está sentado num trono, né? Porque em primeiro lugar que ele não precisa disso, né? Ele não está reinando num trono, né? Jesus está no trabalho ativo do bem, tá? Ele não está sentado dando ordem como um rei humano qualquer, ou como um presidente, ou como um líder, né? Que normalmente fala mais do que faz, né? Não, Jesus, o trono de Jesus é o trabalho constante, né? Então aqui o trono da glória aqui é uma expressão, né? Para se entender o que? Consolidação do Evangelho na nossa intimidade. Quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me seguistes, estareis sentados sobre 12 tronos. Olha que interessante, né? A analogia aqui do número 12. Tá? Deixa eu só ver uma pergunta. Eu me pergunto sempre o que tenho de melhorar e qual as tarefas que assumir. Segue fazendo o que tiver de oportunidade no bem, você já está fazendo o seu trabalho. Né? Ele fala assim, 12 tronos. Por que 12? Porque são 12 discípulos? É um ou Judas, né? Então se Jesus fala que 12 tronos está referindo a 12 apóstolos, o Judas sobrou nessa história, né? Porque o Judas não é o traidor. Então tem uma conta errada aqui, né? O número 12 dos judeus, né, na analogia, né, no simbolismo, né,
numérico que os números têm, né, dentro da Bíblia, o número 12 é o símbolo de uma multidão de totalidade. Tá? Quando se fala 12, está falando como se estivesse dizendo todos. Todos. Tá? Então, por que Jesus tem 12 apóstolos? Por que Jacó tem 12 filhos, que vão ser as 12 tribos de Israel, 12 meses do ano, 12 horas do dia? Né? Então, é um simbolismo, o número 12, tá? É uma analogia, um símbolo para todos. Apareceu 12 na Bíblia, é todos. Aí fala assim, quando vocês estiverdes assentados, quando vós que me seguistes, também estareis sentados sobre 12 tronos, e julgareis as 12 tribos de Israel. O que Jesus está falando que é o trabalho da gente? Tá? Porque a pergunta do Pedro é a pergunta da gente também. O que Jesus está falando? Vocês vão julgar as 12 tribos, ou seja, a humanidade, quando crescer espiritualmente, ela vai trabalhar para ajudar a própria humanidade. Né? Hoje a gente estava conversando lá e ontem também lá no nosso grupo lá do Amigos do Caminho, né, o companheiro lá perguntou, né, sobre as ocupações dos espíritos. A gente até falou isso ontem no estudo de mediunidade. É interessante, né, que o tema retorna aqui dentro dessa questão do Evangelho. Né? O que os espíritos fazem? Né? E aí, conforme a gente até falou ontem, né, repetindo lá, né, quando o Kardec pergunta isso, os espíritos falam que eles são os agentes da vontade divina. São os prepostos que realizam a vontade divina. Né? Então, o que é estar sentado no trono da glória aqui junto com Jesus? É nos tornarmos agentes da vontade superior. Assim como Jesus o é para nós. Né? É da lei divina que os filhos mais velhos do Pai atendam e ajudem e sustentem e instruam os filhos mais jovens. Então, ao mesmo tempo que aqueles espíritos mais envelhecidos, mais sábios, têm o compromisso de nos ajudar, né? Um compromisso de amor, não um compromisso de obrigação, porque eles são obrigados, né? Porque Jesus obrigou eles a fazer isso, não. É um compromisso de afetividade, um compromisso baseado, né? Como diria o Emmanuel, nas bases do sentimento, do afeto, né? Como diria o Miramês, né? É um compromisso de amor. Assim nós também, né? O nosso maior comprometimento é cuidar daqueles que estão atrás da gente na caminhada evolutiva. E nós vamos treinando isso durante a nossa encarnação, sendo pai, sendo mãe, sendo amigo, sendo irmão, sendo filho, né? Dispensando cuidado para aqueles seres que nós consideramos únicos e especiais. E dessa maneira nós vamos treinando para chegar o momento em que nos juntaremos às forças do bem, a espiritualidade amiga, né, no trabalho de iluminação e de desenvolvimento das consciências, né, rumo aí ao bem e à luz. Ou seja, nós estamos treinando para trabalhar com Jesus, para viver no mundo espiritual. E no mundo espiritual os espíritos fazem milhares de coisas. Né? Alguns se dedicam, né, como a gente falou, alguns se dedicam à arte, outros se dedicam às áreas de conhecimento, outros se dedicam a ensinar, outros vasculham o cosmos, outros vão aprender sobre química, física, astronomia, história do mundo espiritual. Né? Então os espíritos eles vão aprender uma série de coisas, né, e tudo sempre com o objetivo de quê? De se aprimorar para amar mais, para ajudar mais, para ser mais útil, para ser mais amigo, mais compreensivo, né? Para se iluminar nesse processo. E é interessante a gente pensar dessa maneira, né? E lembrar, né? Dessa situação toda. Por quê? Porque isso é a nossa missão. E Jesus fala isso para o Pedro: vocês vão se assentar sobre 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, vocês têm um papel no trabalho de auxílio, de resgate do planeta. Então, se você cresce espiritualmente, você não abandona o mundo. Você se torna um trabalhador mais responsável diante daqueles que ficam. Né? Olha só. E todo que deixar a casa, ou os irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Olha que interessante, né? Jesus não fala por causa dele, ele fala pelo meu nome. Tá? O nome é a essência.
é aquilo que você representa, tá? O nome é mais, às vezes, do que aquela individualidade, né? Então, quando Jesus está falando aqui, ele está falando do que ele representa, e não dele, Jesus, né? O indivíduo, né? Jesus é a personalidade ali limitada, né? Jesus ali, né? O companheiro ali, né? O ser, né? Ele está falando o nome dele no sentido do que? Jesus enquanto conceito. E abandonar aqui, gente, não é falar assim, ô pai, mãe, tchau pra você, não quero saber de você na minha vida, não. Né? É quando nós colocamos os valores do espírito acima dos valores da matéria. Tá? Abandonar aqui, né? Muita gente acha que é virar as costas do pai para a mãe, não te conheço mais não, tchau e benção, né? Não é nesse sentido não, tá, gente? Isso aqui é um vocabulário muito simples, né? Que o povo tinha na época de Jesus e que ele reflete aqui, tá? Né? O abandonar aqui é não colocar em primeiro lugar. Ou seja, qual que é a essência da vida? Para que a gente está no mundo? Né? Para crescer, para amar. Eu posso fazer tudo mais? Claro, eu posso fazer tudo mais, mas desde que eu tenha na minha cabeça que o meu objetivo aqui, enquanto encarnado, é o meu aprimoramento espiritual, é o meu crescimento enquanto indivíduo, enquanto ser, enquanto pessoa, né? E ele fala aqui, muitos serão os primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. É interessante ele falar isso, né? Porque ele está falando assim, muita gente que tem possibilidade não quer. Porque crescimento espiritual, muitas vezes, depende da escolha. Depende da nossa escolha. Né? Então, depende daquilo que nós escolhemos, depende daquilo que nós precisamos, né? E depende da nossa vontade. Vontade, acima de tudo. Vontade. Interessante, né? Muito interessante. A gente pensar um pouco nisso às vezes, né? Depende da nossa escolha, tá? A gente ser o primeiro ou ser o último é uma escolha. Existem espíritos que sabem muito, que aprenderam muito, né? Detentores de conhecimentos aí profundos, espirituais muito grandes, né? Profundos conhecimentos espirituais, que ainda estão presos nas ondas inferiores, amarrados, né? Em ressentimento, em mágoa, em ódio, em vícios. Né? Eles escolheram ser últimos, mesmo podendo ser primeiros. Né? Muitos espíritos têm toda a possibilidade de evoluir, de crescer espiritualmente, simplesmente abrem mão. Simplesmente escolhem outros caminhos, né, meus amigos? Nós estamos falando aqui do capítulo 19 do Evangelho de Mateus, né, que a gente está conversando. Né, se alguém tiver alguma questão sobre o Evangelho, alguma coisa que não entendeu dos capítulos anteriores, quer perguntar, tá, gente? Fica à vontade, né? Nós vamos fazer meio que uma revisão aqui do último capítulo, né? Na semana que vem nós vamos para o capítulo 20, né? Que é a parábola dos operários da vinha, né? Nós vamos começar a falar um pouco das parábolas também, né? Vocês podem perceber que no Evangelho, quando a gente está estudando, né, existem os fatos da vida de Jesus, né, que são aquelas situações que aconteceram, e existem as parábolas. Né? Lembrar sempre, gente, parábolas são histórias que Jesus criava, né? É uma história que Jesus inventava ali no momento, né? E para poder levar ensinamento das pessoas. Então, sempre que aparece uma parábola, né, é como se Jesus estivesse contando uma história para o pessoal. Fala, gente, aconteceu isso, estou contando uma história. E essas histórias tinham por objetivo, né, no nosso entendimento, nosso crescimento espiritual, tá, gente? Então, continuando aqui, né, lembrar que nesse momento aqui do Evangelho, alguém perguntou uma coisa aqui, Marcelo, como sempre, Jesus nos fala do amor, da responsabilidade sobre as nossas escolhas, sim. Porque toda proposta do Evangelho é uma proposta de libertação e não de escravidão. Né? Porque o que acontece? Muita gente usa o Evangelho para controlar o outro. Fala, só está no Evangelho, você tem que fazer isso. Jesus mandou. Em primeiro lugar, que Jesus não mandou nada. Né? Ele fala, na verdade, Jesus tem um único mandamento em todo o Evangelho. Um mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Tá? Se a gente fala como eu vos amei, né, nessa flexão portuguesa do verbo, né, da nossa língua, soa estranho, porque parece que Jesus não ama mais. Ele amou lá, agora ele parou de amar a gente. Não. Né? A flexão correta, se a gente for analisar, é amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Jesus nos ama agora. Né? Porque Jesus está, agora nesse momento, ele está entre nós. Né?
parece ter muita conexão da parábola do joio e do trigo com a história do jovem rico. Tem sim, com certeza, né? O jovem rico, ele representa alguém que está aprendendo, que está crescendo, né? Que está cheio de valores, né? E que a única coisa que falta para ele é dividir o que ele tem de bom com os outros. A parábola do joio e do trigo, Jesus está comparando os pontos positivos e negativos que existem em nós. E ele fala que à medida que a gente cresce, né, ou seja, que o trigo cresce, nós conseguimos maturidade para separar aquilo que é negativo daquilo que é positivo. Né? Então, no início, né, do nosso processo evolutivo, da nossa caminhada, né, nós não sabemos muito bem diferenciar o que é certo ou o que é errado. Né? Nós não sabemos muito bem diferenciar, né, os nossos pontos mais positivos e negativos. A gente está no início, a gente está no aprendizado. Então o que Jesus fala assim? É por isso que nós, enquanto nós caminhamos na nossa evolução, nós temos pontos de sombra, pontos de luz. E à medida que a gente se desenvolve, eles vão ficando mais definidos. E aí eu começo a conseguir separar aquilo que é da minha construção luminosa e eterna, daquilo que é o resquício ainda ali da minha ignorância, da minha fragilidade, dos meus erros, que é feito para desaparecer, para acabar. Né? E o jovem representa isso. O que é o jovem senão o espírito inexperiente? Né? O jovem é o inexperiente. Tá? Sempre que aparecem esses personagens sem nome no Evangelho, não é porque eles não existiram. Tá? Muitas vezes eles até existiram, como é o caso aqui do jovem rico. Né? Mas eles muitas vezes não colocam seu nome porque ele simboliza todos nós. Então nós somos o jovem rico, nós somos a mulher adúltera, né? Nós somos a samaritana, né? Nós somos a pecadora aos pés de Jesus. Né? Então são indivíduos sem nome. Nós somos os ladrões crucificados junto ao Cristo, né? Não tem nome. Né? Então nós somos os discípulos de Emaús, que também não tem nome, apesar de a gente saber, né, por outras fontes, né? Que é Cleófas, né, que é o tio de Jesus, é um deles, né? Mas assim, esses personagens que a gente vê no Evangelho, que não tem nome, né, quando a gente vê a história deles, vai pegar isso, cara, tem a ver comigo. Né? Quer ver outro interessante isso? Na mesma parábola, a parábola do rico e do Lázaro. O Lázaro tem nome, o rico não. Por quê? Porque o rico somos todos nós. Né? O Lázaro é um ser individualizado. O rico não, é o rico e o Lázaro. Né? Olha só como é que Jesus ele tinha vamos dizer assim, essa capacidade criativa. Muita gente não percebe isso quando vê lá. Nossa, né? Mas olha só, Jesus dá nome para um e dá nome para o outro. Por quê? Porque ele tinha um objetivo com aquela parábola. Né? O personagem sem nome, nós colocamos o nome que a gente quiser. Principalmente quando a gente aprende a colocar o nosso nome. Né? Então eu sou o rico. Eu sou a mulher adúltera. Né? Isso, né? A gente, né? No geral. Né? Então todos nós nos identificamos com aqueles personagens que não têm nome. Tá? E mesmo os que têm nome, tem alguma coisa. Né? A mulher do fluxo de sangue, que toca Jesus e cura, ela não tem nome. A filha de Jairo não tem nome, ela é só a filha do Jairo. Né? O filho da viúva da cidade de Naim. Não tem nome nem o filho, não tem nome nem a mãe. Né? O filho da viúva de Naim. Tá? Naim nem a pessoa, não é a cidade onde ela vivia. Ela era uma aldeiazinha próxima lá de Jerusalém. Né? Olha que interessante isso. O centurião tinha nome. Né? Já o Pilatos tinha nome, Pedro tinha nome, Maria de Magdala tinha nome, Maria, mãe de Jesus, tinha nome, João tinha nome, João Batista tinha nome, Caifás tinha nome, né? Nicodemos, José de Arimateia, todos esses têm nome, são personagens individualizados. Né? Mesmo assim, com as histórias deles, nós aprendemos. Por quê? Porque ali nós temos um conteúdo individual muito grande. Você vê lá o Nicodemos leva para Jesus uma dúvida muito própria dele. Ele queria saber sobre nascer de novo. Que negócio é esse? Né? Como é que se dá esse negócio de nascer de novo? Ou seja, o Nicodemos ele queria saber sobre a vida depois da morte, sobre a reencarnação. Né? E Jesus fala assim, você não tem conhecimento nem da base do que existe no mundo, como é que eu vou te explicar esse negócio, meu filho? Né? E o que Jesus está falando para o Nicodemos? A evolução do conhecimento humano, né, abre porta para o conhecimento espiritual. Muita coisa hoje que nós entendemos espiritualmente, só é possível esse entendimento porque nós temos entendimento científico e humano que abre o nosso campo de visão de entendimento. Né?
Parábola que Jesus fala do filho mais velho e do filho mais novo, né? Que o mais novo pede herança. Parábola do filho pródigo, né? Nenhum dos dois tem nome, por quê? Porque nós somos os dois filhos, né? Parábola dos dois filhos que vão para trabalhar, né? Que é uma outra parábola assim que o pai chama o filho, né? E fala assim, vai trabalhar na vinha. E aí o filho mais velho fala assim, vou. E no final não vai, né? E ele chama o outro filho mais jovem e fala assim, vai trabalhar na vinha. E o filho fala assim, não vou não, quero não. Né? E no final o filho arrepende e acaba indo, né? Somos nós. Né? A parábola do filho pródigo é das parábolas mais interessantes, porque nós estamos ali em dois momentos. Nós somos o filho pródigo, o esbanjador, né? Mas nós também somos o filho mais velho que acha que tem mais direito que os outros, porque cumpriu a vontade do pai, mas cumpriu a vontade do pai porque estava de olho na herança. Né? Então a parábola do filho pródigo ela trabalha tanto aquele ser que não valoriza nada, como aquele que é mesquinho, né? E o que o mesquinho faz? Ele pega e faz o que o pai quer, porque ele sabe que a herança é dele. Ele não faz aquilo porque ele ama o pai. Ele fala que não, melhor para mim é ficar. Porque se eu ficar eu herdo tudo. Melhor para mim é ser bonzinho, porque eu vou pro céu. Olha, né? É interessante essa analogia espiritual. Quando a gente começa a estudar o Evangelho, nós vamos percebendo toda essa simbologia. Né? O Evangelho ele é repleto de símbolos. Né? Até bom a gente falar disso um pouquinho, a gente tem tempo por causa do estudo, né? Que facilitam muito o conhecimento. Né? Os símbolos básicos do Evangelho. Por exemplo, homem é a razão, a mulher representa o sentimento. Então apareceu uma história com mulher, está falando alguma coisa, Jesus está trabalhando alguma questão do nosso sentimento. Aquela lição ali ajuda a gente a entender o sentimento. Está aparecendo um homem na história, Jesus está trabalhando alguma coisa, algum recado para a nossa razão. Né? Está aparecendo a serpente é o instinto. Aparece muito pouco no Evangelho. Né? Está aparecendo a água, está falando da vida material. Então as passagens que falam lá Jesus sobre as águas, Jesus acalmando a tempestade. Né? Olha só, se a gente fazer uma analogia. Então Jesus acalma a tempestade, ou seja, Jesus dá para a gente tranquilidade. Para entender as questões da matéria, não é que ele vai resolver a vida material e encher o nosso bolso de dinheiro, que é o que muita gente espera, né? Não, Jesus vai nos dar serenidade. Ele serena o mar. Ele não acaba com o mar. Né? Jesus anda sobre a água. Jesus transforma a água em vinho. Jesus lava os pés dos discípulos. Olha como é que a água é recorrente. Né? Jesus cura o moço que estava lá na beira da piscina probática, lá na cidade de Jerusalém. Olha só, né? Como é que a água é recorrente no Evangelho. Materialidade, vida material. Né? Jesus trabalha, então os símbolos, né? Os símbolos numéricos, né? O número 1 que representa Deus, o número 2 que representa o casal, o homem e mulher, a dualidade, o número 3 que representa a família, né? O número 4 que representa aquilo que cresce na natureza, as plantas, os vegetais, o número 5 que representa a mão, o trabalho, a animalidade, os animais, né? É o estado evolutivo dos animais, número 5, né? Como o número 4 é o estado evolutivo das plantas, como o número 6 é o estado evolutivo do homem, né? O 6 é o número do homem. Olha que interessante. Então, né, são símbolos numéricos que deixam uns recadinhos. Aí quando você lê aquilo, você começa a entender a essência do Evangelho. Ave, que é pensamento, céu, que é consciência, né? Por isso Pai Nosso que está nos céus, ou seja, Deus que se comunica conosco através da consciência, né? Então quando você vai decifrando esses pequenos símbolos, né? Essas pequenas informações, né? Esses pequenos códigos, você vai entendendo o Evangelho de uma maneira muito mais profunda e muito mais serena. A serenidade nasce do conhecimento. Né? O ignorante está sempre afobado porque ele teme, porque ele não sabe, ele não entende, então ele ignora. Né? Então aquele que detém um conhecimento, que sabe, a sabedoria nada mais é do que conhecimento utilizado para o nosso equilíbrio. Então esse é o verdadeiro sábio, ele entende. Ele sabe porque ele entende. E como ele entende, ele tem domínio sobre a situação. Ele não sofre, ele não é carregado pelas influências, né? Ele não é marcado por aquilo que ele teme, ele é marcado por aquilo que ele já conquistou. Né? E às vezes é bom de pensar essas coisas, né? Porque traz pra gente um refrigério espiritual. Né? E nesse momento que a gente está vivendo, um momento muito difícil materialmente falando, né?
porque o mundo está passando por uma transição muito grande, o mundo está sendo chacoalhado aí, né? Exatamente para quê? Para a gente encontrar os nossos valores de intimidade real. Está na hora da gente despertar para quem nós somos de verdade, somos espíritos eternos. Nós não estamos aqui passeando, não. Nós podemos aproveitar tudo de bom que o mundo nos oferece. E o mundo oferece muita coisa boa. O mundo tem muita coisa boa. Tem muita, né, viajar, aprender, estar com as pessoas que a gente ama. Todas essas questões são ótimas oportunidades de crescimento espiritual. Né? E a espiritualidade, de maneira alguma, condena, né? Nada que é positivo. Para a gente desenvolver espiritualmente, é uma coisa que os amigos espirituais falam muito, que a gente não precisa ser sisudo, com a cara fechada, entristecido, emburrado com a vida, né? A gente acha que ser evoluído, né, é ser emburrado, né? Que os espíritos de luz são tudo sisudo, com a cara fechada, né? Não. Né? Os bons espíritos, eles são alegres, eles são gentis, eles sorriem, né? Eles manifestam alegria, felicidade, né? Eles desenvolvem seus valores, né? Então os bons espíritos, eles estão num bom nível espiritual, né? Eles estão numa situação de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, né? Então é bom a gente pensar nisso às vezes, né? Que a gente não está sozinho aí, né? Que os companheiros espirituais estão aí nos ajudando, né? Estão aí, né? E esse momento de prova que o mundo está passando, né? Como diz a própria palavra, passando, né? Ou seja, vai ser solucionado, vai passar, né? Em breve nós vamos estar aqui trabalhando para movimentar a regeneração do nosso planeta, né? Nós temos muito o que fazer, muito trabalho que fazer, né? Muitas coisas boas para fazer, né? Nós temos muita oportunidade de trabalho, de crescimento, né? De melhora, né? Nós temos muita coisa positiva aí para construir, para vivenciar, para desenvolver, né? E na medida que a gente for fazendo isso, os nossos valores espirituais também vão se multiplicando, também vão crescendo, né, gente? Pessoal, né, nós estamos aqui estudando o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, né, recompensa dos que seguem Jesus, né? Qual que vai ser a nossa recompensa? Né? A melhor recompensa é o quê? Tranquilidade, mente tranquila, consciência tranquila do dever cumprido. Hoje no Evangelho caiu para mim sobre a rainha que chega no plano espiritual, achando que ela seria recebida como rainha e que ela levaria o status de rainha. E quando chegou, descobriu que não tinha. É muito interessante esse texto, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ela chega no mundo espiritual, né? Rainha sempre fui, rainha sempre serei, né? E ela fica assustada lá, né? Uma rainha, né? Pelo que dá a entender, de origem árabe, né? Que as pessoas não tratam ela com a deferência que ela achava que ela merecia, né? Ela chega no mundo espiritual e ela percebe que ela não é tão fantasticamente especial, né, como ela gostaria, né, ou acreditava, né, que fosse, né? E que no mundo espiritual todo mundo trata ela bem, mas trata ela como uma pessoa comum, né? Isso é muito difícil para os espíritos encarnados. Uma das coisas mais complicadas para os espíritos encarnados são essas situações do mundo espiritual. Por quê? Porque o espírito chega no mundo espiritual, né? Principalmente quem foi muito famoso, muito rico aqui, e ele acha que ele vai levar para o plano espiritual a fama, né, que ele tinha aqui no plano físico, que todo mundo vai, né, bater palma para ele quando ele passar, que todo mundo vai tratar ele como estrela, como astro, como alguém muito, né, especial, muito único, né? E aí o que acontece? Normalmente essas pessoas se decepcionam terrivelmente, porque elas chegam no plano espiritual e elas percebem, né, que na verdade o que vale não aqui, né, lá não tem muito valor não, né? O que é fantástico, o que é, né, incrível para a gente, né, para eles lá estão muito interessados em ser famoso, ser rico, né? Muitos espíritos, né, relatam, né, casos até de companheiros que chegam lá no plano espiritual, né, e não são reconhecidos, né, e ficam deprimidos. Tem gente que deprime, né? Deprime lá no plano espiritual, lá, fica triste, né? Fulano, ninguém me reconhece, ninguém sabe que eu sou fulano, que eu sou ciclano, que eu sou o artista de cinema, que eu sou o, né? Né? Porque no mundo espiritual isso não vale nada. No mundo espiritual vale os valores que a gente carrega de intimidade. Não é o que está do lado de fora, não é o que está, né, no papel, não é o que está no título, né?
Então é muito comum a história dos espíritos falando pra gente, pessoas que chegam lá ostentando título, que eu sou fulano aqui, ó, fui presidente, fui rei, fui papa, fui sei lá quê. E o espírito fala assim, meu filho, o que você fez com isso aí, com essa oportunidade que você teve? Nada. Então, boa sorte pra você aí, Deus te abençoe aí, né? O que a gente pode fazer pra você? Você é só um mendigo aqui do mundo espiritual, né? Muitos espíritos chegam ao plano espiritual no estado de mendigos, né? Precisando de intercessão e de ajuda, né? Para poder seguir em frente na caminhada, né? Precisando mesmo de interferência espiritual lá, porque não dão conta, né? Não tem capacidade de estarem sozinhos no mundo espiritual, né? Porque não angariou nada, não construiu nada, né? Então são coisas bem interessantes para a gente pensar, né, gente? Pessoal, a gente está chegando aí ao termo do nosso estudo, né? Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta para fazer sobre o tema, né? Ou algum tema que queira sugerir, né, para a gente estar estudando mais à frente, né? Pode ficar à vontade aí, tá? Lembrando que nós estamos todo domingo de manhã agora, né? Esse domingo, Dia das Mães, nós vamos estar lá no Francisco de Assis às 11 da manhã, né? Com o nosso estudo de mediunidade, né? Quem quiser participar com a gente, é só ir lá, domingo às 11 da manhã, né? A gente está lá de 11 a meio-dia e 30, tá? Estudando mediunidade lá com o pessoal, tá? Continuamos com o estudo da quarta-feira também, né? E amanhã, né, nós temos nosso tratamento espiritual, não vamos esquecer, né, do tratamento espiritual, né? Não vamos esquecer aí desse compromisso que a gente tem com a espiritualidade, né? Amanhã, 8 da noite. Quem puder participar, né, vai ser muito bem-vindo, né? Nos ajudar a divulgar aí, por favor, né? Tratamento que a gente faz para nós, né? Em primeiro lugar, que a gente precisa, e para aqueles, né, que nós amamos aí, que estão necessitados de ajuda, de tratamento, né? De compreensão. Na semana que vem, né, como a gente falou, nós vamos estudar a parábola, né, dos operários da vinha, né, que está no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, né? É um capítulo curtinho, ele tem só essa parábola e depois a história dos cegos de Jericó, né? Que Jesus cura, né? Que são aqueles cegos da cidade de Jericó, né? Que vão gritando atrás de Jesus. É interessante que aqui são mais de um, né? Em algumas outras narrativas só aparece um, né? Para você ver como é que a lembrança às vezes dos discípulos era diferente, né? Ou a atenção deles para os fatos que ocorriam, né? Vamos lembrar que os discípulos, quando escrevem os evangelhos, eles escrevem, né, principalmente aquilo que tocou eles mais, né? Porque você conviver 3 anos com Jesus ou mais, né? É difícil guardar tudo que aconteceu, até porque você está sob um impacto emocional ali muito grande, né? Um impacto muito profundo. Imagina, você conviver com Jesus esse tempo todo, é bom demais, né? Mas a gente vai ter acesso a isso tudo lá no mundo espiritual, né? As memórias aí dos espíritos podem ser vistas lá no plano espiritual, onde pode viver, né? As lembranças desses companheiros lá, né? E observar os aprendizados que eles tiveram. Isso é muito legal. Gente, nós vamos terminar o nosso estudo, né? Agradecendo aí ao Cristo Jesus, né? Vamos fazer a nossa prece. Lembrar mais uma vez, amanhã às 8 temos o nosso tratamento espiritual, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Cristo, pedindo neste momento que Ele nos envolva com o seu amor e com a sua luz, para que possamos desenvolver os valores do bem e da paz. Senhor, ajuda-nos a caminhar, ajuda-nos a aprender. Desenvolve a nossa capacidade de amar e permite que possamos estar junto a Ti, hoje e em todos os momentos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite a todos, né? E que a gente possa estar aí amanhã, né, no tratamento espiritual, se Deus quiser. Muita paz, muita luz, né? E mais uma vez aí, boa noite, companheiros. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.